Vamos rezar pelo Yarlen, fundador da comunidade católica Siloé, né? Da Paraíba, Cajazeiras. Então coloque suas mãos aqui em direção a ele, vamos orar no Espírito. Vamos consagrar o Yarlen ao Espírito Santo. Toda unção, toda autoridade espiritual esteja sobre ele nesse momento. Te consagramos, Espírito Santo de Deus, todos os sentimentos, todo o entendimento do Yarlen. Vem sobre ele nesse momento, que ele seja canal da graça de Deus para nós. Aquilo que está no coração de Jesus para nós, venha através dele, através dos seus lábios, através dessa formação. Pedimos, Espírito Santo, que tudo aquilo que ele rezou, tudo aquilo que ele preparou seja recordado agora. E lá balaria chambra cantaria, baria chambra cantaria, laria laria. O ilaria chambra cantaria, baria chambra cantaria, laria laria. O ilaria chambra cantaria, baria chambra cantaria, laria laria laria. Chambra cantaria, baria chambra cantaria, laria laria laria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia quase tarde, não é isso? Mas estamos aqui firmes para mais um momento de partilha, de reflexão sobre os desdobramentos do tema principal do congresso de vocês. Como foi dito, eu me chamo Yarlen, pertenço à comunidade católica Siloé. A nossa sede está na diocese de Cajazeiras, aqui no estado vizinho da Paraíba, regional Nordeste 2, vizinho de vocês. Agora em julho nós completamos 32 anos de história. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre a aceitação dos momentos de prova no discernimento dos carismas. Eu quero te convidar a começar a reflexão, tomando a tua palavra e abrindo no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 13. Se você puder pegar a tua palavra, abre lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 13, que nós vamos fazer a leitura. Se não for possível você tomar sua palavra, você acompanha a leitura comigo. Tá certo? Diz assim a palavra: Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu sob outra forma a 2 entre eles, que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Palavras de nossa salvação. A passagem que nós acabamos de ler nos traz um resumo de alguns eventos que ocorrem entre os discípulos após a ressurreição de Jesus Cristo. 2 momentos em que o ressuscitado aparece ao grupo dos primeiros. No primeiro momento, a Maria Madalena. No segundo momento, há 2 discípulos que estavam indo ao campo, provavelmente os discípulos de Emaús, que Lucas nos apresenta. Nas 2 situações, tanto Maria Madalena como os 2 discípulos correm para contar aos outros a extraordinária novidade de que Jesus não estava morto, de que a morte não foi capaz de segurar Jesus, mas que ele estava vivo, não era um espírito, não era um fantasma, era ele,
vivo e ressuscitado. Era uma notícia extraordinária, sem dúvida. Era uma notícia que devolveria para eles uma alegria que havia sido perdida. Ora, imaginem vocês que se nós passássemos pela situação de perder alguém que nós amamos muito, que era muito caro para nós, e de repente nos chega a notícia de que essa pessoa não morreu, que essa pessoa está viva. Sem dúvida o nosso coração se encheria de alegria. A nossa vontade seria correr ao encontro dessa pessoa, dar um abraço, né? E vibrar de alegria porque ela estava viva. Mas não foi essa a reação dos discípulos. Qual foi a reação dos discípulos? Qual foi? Eles não acreditaram. A palavra nos diz até assim: quando souberam que Jesus vivia e que ela, no caso Madalena, o tinha visto, eles não quiseram acreditar. O verbo é não quiseram acreditar. E o curioso é que eles estavam aflitos e chorosos pela perca de Jesus. E com aquela notícia, em vez dela provocar uma imensa alegria, eles não quiseram acreditar. E eu pergunto a vocês, por que é que eles não quiseram acreditar? Alguém tem ideia? Vamos então entender o que é que aconteceu. É preciso primeiro lembrar a vocês que quando nós lemos a palavra, nós não estamos falando de personagens. Personagens que viveram, que estão num conto, que estão numa fábula, que estão numa história inventada. Nós estamos falando de pessoas que viveram aqueles eventos. Foi real, foi verdadeiro. Não é um script, não é algo que o autor do conto, da fábula, decide o final. Mas são situações que aquelas pessoas que existiram de verdade, viveram de verdade. Com toda a carga de emoção, com toda a carga de tensão, com toda a carga da humanidade daquelas pessoas, como se fôssemos nós. Jesus havia morrido bem à frente dos seus discípulos. E a morte mais humilhante e cruel que existia na época. Como nós sabemos, o evento da crucificação era a morte mais cruel, mais humilhante daquela época. Obviamente que eles sabiam do poder de Jesus Cristo. Eles tinham visto Jesus fazer inúmeros milagres, inúmeros sinais. Mas Jesus tinha morrido diante deles. E eles estavam completamente desnorteados, tomados por luto, tomados por tristeza e, por que não dizer, tomados por decepção. Pensem bem, meus irmãos, aqueles homens tinham deixado tudo por Jesus. Jesus tinha passado de uma forma tão arrebatadora na vida deles, Jesus tinha passado de uma forma tão apaixonante na vida deles, que eles tinham deixado tudo por Jesus. Tinham deixado família, tinham deixado trabalho, tinham deixado sua cidade, tinham deixado seus afazeres, tinham deixado suas barcas, tinham deixado tudo por Jesus e tinham posto a sua vida em Jesus, a sua esperança em Jesus. Jesus era a vida deles. Jesus era o futuro deles. Era Jesus. E com Jesus, aqueles homens se sentiam invencíveis, se sentiam fortes, porque Jesus aqui para nós era o cara. Ele enfrentava as autoridades judaicas de uma forma que ninguém tinha enfrentado. Ele falava com uma autoridade jamais vista. Ele expulsava demônios, ressuscitava mortos, curava doentes, andava nas águas, acalmava a tempestade, multiplicava pão. Era completo. Se eles continuassem com Jesus, nada de mal iria acontecer a eles. Eles iriam estar seguros, invencíveis,
Por isso valia muito a pena colocar a sua vida nas mãos daquele homem. Mas de repente, aquele homem estava morto. Eu fico pensando, meus irmãos, e eu sei que eu nunca vou conseguir dimensionar isso, e nenhum de nós vai. O que é que se passou no coração daqueles homens? Talvez eles assistiram à paixão de Jesus Cristo, esperando que a qualquer momento Jesus reagisse, Jesus fizesse alguma coisa. Talvez eles tivessem assistido horrorizados à prisão de Jesus, à tortura de Jesus, o julgamento de Jesus, o caminho até o Calvário, a crucificação. Talvez eles esperassem assim, não, a qualquer momento ele vai reagir, ele vai descer dessa cruz, ele vai mostrar a todo mundo quem ele é realmente. Ele não vai nos decepcionar. Mas não foi isso que aconteceu. Ele morreu. Morreu de verdade. Morreu morrendo. Na frente deles. Imaginem a desolação daqueles homens. Imaginem a tristeza. E agora? O que seria deles? Para onde eles iam voltar? O que eles iam fazer da vida? E se as autoridades judaicas também viessem atrás deles? Por isso, tanta dificuldade em acreditar. No fundo, a dor de perder Jesus decepcionou os discípulos. E nós sabemos, eu sei, você sabe, que quando nós nos decepcionamos, nós temos medo de acreditar de novo. Nós temos dificuldade de acreditar de novo. O que os discípulos sentiram não é muito diferente do que nós sentimos. Porque Jesus também passou de forma avassaladora e apaixonante nas nossas vidas. Na minha e na sua. Não foi? E por causa desse Jesus apaixonante, nós deixamos tudo. Não deixamos? Sonhos, projetos, nós não deixamos só o nosso presente, nós entregamos o nosso futuro, aquilo que nós podíamos ser e aquilo que nós éramos, foi depositado diante de Jesus e Ele se tornou a nossa vida. A experiência que os discípulos fizeram é a experiência que nós fazemos hoje, de tudo deixar para seguir o Cristo. E nós também conhecemos o poder que Jesus tem. Nós também somos testemunhas de tantos milagres, de tantos sinais, de tantas maravilhas que o Senhor realiza, que o Senhor realizou em nossas vidas. Nossas comunidades estão cheias de testemunhos da ação de Deus. Nós sabemos. Mas nos momentos de prova, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor que as nossas comunidades passam, nós temos a tendência de nos comportar da mesma forma que os discípulos. Nós temos dificuldades de acreditar. Acreditar na graça, na maravilha, de boas. Mas acreditar na provação, na dor, quando parece que Jesus nos deixou, é muito mais complicado, muito mais difícil. E tantas vezes nós somos sim tomados também por sentimentos de decepção. Eu não acredito que Jesus está permitindo que eu passe por isso. Eu não consigo acreditar que Jesus permitiu esta experiência, esta dor, esta provação na minha comunidade. Eu não consigo, Jesus, imaginar que o Senhor tão forte, tão poderoso, tão inalcançável, esteja permitindo que essa chaga, que essa dor visite a minha comunidade. Quantas vezes você não pensou isso?
Mesmo que você não tenha dito, né? Porque dizer escandaliza às vezes. Mas muitas vezes nós sentimos isto. Quando nós sofremos diante de uma situação, nós criamos estratégias para nos proteger, para nos blindar, para evitar que a gente sofra novamente pelo mesmo motivo. E era por isso que os discípulos não queriam acreditar. Vai que eu acredite, e ele morra de novo, e ele suma de novo, e não dê mais certo, e não seja mais da mesma forma, e não seja mais do mesmo jeito. Entenderam? Ali estava o custar dos discípulos em acreditar. Mas a gente conhece o fim da história. Depois Jesus aparece a eles mesmos, permite que ele toque neles, fica com eles, e eles veem que de fato ele ressuscitou, sobre aqueles homens é derramado o Espírito Santo, e a história da nossa igreja vai ganhando novos passos. E eu fico pensando o quanto foi importante para a comunidade dos primeiros cristãos ter vivido essa experiência de provação. Ter passado pela experiência de perder Jesus. Ter passado pela experiência de testemunhar a morte de Jesus. O quanto isso foi importante para a comunidade primitiva. Eu sei que é fácil da gente compreender como Pentecostes foi importante para a comunidade primitiva. Eu sei que é muito fácil da gente entender que ser testemunha da ressurreição foi muito bom, foi uma graça para a comunidade primitiva. Mas testemunhar a morte de Jesus também foi muito bom para aquela comunidade. Certamente aquela comunidade amadureceu a sua fé. Certamente eles conseguiram entender que a provação não é um fim, mas que a provação é um começo, ou um recomeço. E nós precisamos aprender isso hoje. Eu e você, nossas comunidades precisam aprender que as provações não são o fim de nossa comunidade. Não são o fim da nossa história com Jesus, mas que as provações são começos e recomeços que nós precisamos viver. Como dizia Chiara Lubick, que o cristianismo é feito de começos e de recomeços até o fim. As provações são recomeços e começos para as nossas comunidades. Tenho certeza que dali em diante, o que viesse, os discípulos estariam dispostos a viver, estariam preparados para atravessar. A experiência de contemplar a perca de Jesus forjou o seguimento de Cristo para aquelas pessoas. Eu nem preciso falar de provações nas nossas comunidades. A gente conhece, não conhece bem provações? Não é? Tem alguma comunidade aqui que não passou provação nenhuma desde sua fundação? Levanta a mão se tiver. Amém que não tem, que bom. Tem alguma comunidade que nesse momento não está passando por nenhuma provação, está tudo lindo, maravilhoso, melhor que a encomenda? Tem? Tem não. Então, de provação, obviamente, a gente entende bem. A gente experimenta diariamente sofrimentos, padecimentos, dificuldades, perseguições, dores, faltas, ausências, situações difíceis, desafios. Tantas vezes do amanhecer ao anoitecer. A gente dorme com um problema e amanhece com outro. Não é assim? Para fazer companhia com o outro, né? Para fazer revezamento, que nem quando a gente está no hospital, que o pessoal não tem que ficar fazendo revezamento para cuidar da gente, né? E aí vem um, vem outro, né? Então, mais ou menos assim, nós temos essa experiência forte com provações. O nosso caminhar, nossa perseverança é feito sim de muitas alegrias, mas também de muitas lágrimas. Vocês sabem disso. O nosso carisma é gestado e cresce no meio de muitas graças, mas também de muita dor. Mas também de muitas situações difíceis.
A nossa maturação acontece através do sofrimento. E nós não podemos esquecer disso. Por mais que tantas ideologias estejam nos visitando nos dias de hoje, nós não podemos esquecer que a nossa maturação acontece no sofrimento. Ao enfrentar uma dor, a comunidade se une, estreita laços. Não é verdade? É ou não é? Quando a gente enfrenta uma dificuldade, a gente se une mais. Eu acho até tão bom, mas tão misericordioso da parte de Deus, que Ele nos envie provações e que a gente não saiba o que fazer nelas. Porque aqui para nós, se a gente soubesse o que fazer, a gente não ia atrás de Jesus não, a gente resolvia só. A gente dava de conta, ou tentaria dar de conta só. Mas pode prestar atenção, quando uma provação visita a nossa comunidade, que a gente não sabe o que fazer, que a gente não sabe que atitude tomar, o que é que a gente faz? Isso, aí a gente lembra que tem que rezar. Aí vamos nos colocar diante de Jesus, vamos fazer vigílias, vamos intensificar a nossa oração. E eu fico pensando, se Jesus providencialmente não envia sobre nós muitas provações para cultivar em nós o dom e a graça da oração. Porque se as coisas fossem sempre bem, talvez nós descuidássemos do rezar. Talvez nós esquecêssemos de rezar. Quando a comunidade passa por uma provação, ela ora mais. E a oração é fundamental para apurar o discernimento no seio da comunidade. Nós não podemos fazer discernimento sem rezar, sem escutar o Senhor. Nossos discernimentos não podem ser exclusivamente racionais, mesmo que a razão seja uma contribuição, mas ela não é o essencial. Nossos discernimentos se constroem na oração. Então é um ciclo: provação, oração, discernimento. Aparece a provação, eu não sei o que fazer, e até se eu soubesse o que fazer, eu vou rezar. Na oração, eu escuto o Senhor, e a partir daí, um discernimento surge na nossa comunidade. Quantas profecias, quantas direções marcantes de Deus tua comunidade não recebeu numa intercessão, numa vigília, diante de uma grande provação que a comunidade enfrentava. Isso, vocês não já viveram isso? Não já? Ou eu estou falando aqui uma coisa que ninguém viveu? Não já aconteceu isso? O negócio arrochou, vocês correram para Jesus, rezaram e pá, uma profecia, uma palavra, uma direção que renovou o ânimo, que deu forças, que fez a gente lembrar quem somos e lembrar a quem nós seguimos e a quem nós amamos e a quem nós demos a nossa vida. Nós não podemos descuidar disso, porque hoje nós estamos tentados a procurar respostas exclusivamente no extraordinário, quando Deus continua e sempre vai continuar falando no ordinário. Às vezes a gente espera que a resposta venha num congresso, que a resposta venha de fora, que a resposta venha de alguém fora, quando a resposta está no seio da comunidade, que reza e com honestidade se coloca diante de Deus, dizendo: Jesus, nos acode. A gente não sabe o que fazer. Jesus nos socorre, porque nós somos pequenos, fracos, confusos, tão perdidos aqui, mas nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Por isso nós estamos aqui diante de você. Se a gente não confiasse, já tinha todo mundo ido embora, arrumado as malas e disparado de volta para casa. Mas nós estamos aqui, tremendo, mas rezando, porque nós confiamos em Ti.
E eu tenho certeza que de uma oração sincera, Deus nos dá o socorro. Tenho certeza porque é bíblico. E também é uma experiência que nós experimentamos. Quantas vezes os nossos laços de fraternidade como comunidade não foram renovados no meio de uma provação? Quando a gente olhou e dividiu a dor. Sabíamos que o outro, o irmão, estava conosco. E é por tudo isso, meus irmãos, que suportar provações torna-se um critério de discernimento para comprovar a autenticidade dos carismas. Um carisma não é exclusivamente comprovado, digamos assim, por frutos, por quantidade de missões, por quantidade de pessoas. Não. Mas pela capacidade que aquela comunidade tem de suportar as provações e seguir em frente. Isso é importante. Quando as autoridades estão olhando para nós, para discernir a autenticidade dos nossos carismas, eles não estão olhando o tamanho das nossas comunidades. Se são grandes ou são pequenas. Se tem grandes estruturas ou se tem pequenas estruturas. Ou se nem estrutura tem. Se tem diversos membros ou se são poucos membros. Mas um dos critérios que a autoridade constituída olha para nós, para verificar, é a nossa capacidade de suportar as provas. Porque se a comunidade não tem essa capacidade, quando vierem as provas, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai se acabar. Aí como é que eu vou declarar a autenticidade de uma coisa que se acaba diante de uma provação? Já pensou? O período de prova e como uma comunidade atravessa uma prova autentica o nosso carisma. Se tudo sempre deu certo para a tua comunidade, se vocês nunca passaram por perseguição, por julgamento, por aperreio financeiro, a gente teve dinheiro sempre para tudo que a gente quis, trocar o carro todo ano, estamos querendo criar um projeto, vamos comprar ali uma casa, vamos pegar ali o dinheiro que a gente tem, como a gente costuma dizer lá no sertão, se vocês apanham dinheiro com as mãos, não sei se vocês já viram essas expressões, Se vocês nunca passaram por incompreensões, por perca de membros muito caros, ou pela pior das provações, que são as rachaduras no interno da comunidade, irmãos que se desentendem dentro da comunidade, que para mim é a pior das provações, se vocês nunca passaram por nada disso, nós temos um grande problema. Teu carisma precisa ainda de um bom período de discernimento. Agora, se esse monte de aperreio acontece, e mesmo assim nós seguimos, nós estamos no caminho certo. Se todas essas coisas acontecem, e como a gente diz também lá no meu sertão, a gente coloca a faca nos dentes e segue, eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Como é? Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer. Como é que a minha comunidade se comporta diante das provações? Qual é a resposta que a minha comunidade dá diante de uma provação? O que é que sustenta a minha comunidade quando eu passo por um momento, ou quando ela passa por um momento de prova? Como é que os membros da comunidade interpretaram, leram a provação? São perguntas importantíssimas para o discernimento da autenticidade do nosso carisma. E se a perseguição vier no seio da igreja, vier das autoridades, vier de padre, vier de bispo, a resposta que a gente tem que procurar é para a seguinte pergunta: como foi que eu construí pontes com aqueles que me perseguiam? E não como foi que eu devolvi as pedras que eu recebi.
Mas como foi que eu tentei construir pontes? Qual foi a nossa reação como comunidade quando isso aconteceu? Isso diz muito sobre a autenticidade de um carisma. Diz critérios seguros para o discernimento de um carisma. Há comunidades que não resistiram a ondas de provações. Eram comunidades grandes, vigorosas, muitos membros, mas que sucumbiram diante de provações que vieram. Por isso, muito mais do que volume, quantidade de coisas e pessoas, tamanho, nós precisamos ir atrás da perseverança. Não foi para sermos grandes que o Senhor nos chamou, mas para sermos perseverantes. E aí nós teremos o tamanho que nosso Senhor Jesus Cristo quiser. Não está em nós a decisão do tamanho que a minha comunidade vai ter, a quantidade de membros, o número de casas de missões, tanto de apostolados, não está. E não é isso que nós precisamos buscar. Mas o testemunho de fidelidade, de perseverança e de seguimento, isso é o que cada um de nós precisamos buscar todos os dias. Apesar de tudo isso ser interessante de se escutar e muito bonito, né, também, eu tenho certeza que nenhum de nós, em sua sã consciência, quer sofrer. Correto? Correto? Estou me lembrando de um irmão meu, né? Ele foi, nessa última composição do conselho, teve 2 irmãos que entraram no conselho pela primeira vez, né? Aí uma foi partilhada dizendo assim: eu em sã consciência abraço essa missão com coragem. Aí o outro respondeu: e eu com mais sã consciência ainda, estou morrendo de medo desse negócio. Né? Então, em sã consciência, a gente não quer sofrer, certo? Mas não tem jeito, faz parte, não só da vida humana, mas da própria trajetória da igreja. Como eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Anota para você ler depois, porque não vai dar tempo da gente abrir, né? Para eu poder não estourar aqui o tempo que foi dado para a pregação, Marcos 10, 28, 30. Marcos capítulo 10, 28, versículos 28 a 30. É uma hora em que, assim, despretensiosamente, São Pedro chega para Jesus e diz assim: nós deixamos tudo e te seguimos. É uma frase interessante, né? Pedro era um cabo assim, impetuoso mesmo, né? Porque chegar a dizer um negócio desse para Jesus, eu fico me perguntando o que é que passou no juízo dele para ele dizer um negócio desse. Era uma cobrança? Era um lamento? Estava passando na cara de Jesus? Olha, nós deixamos tudo e seguimos você, né? Aí Jesus responde dizendo: aquele que deixou pai, mãe, filhos, casa por mim, receberá 100 vezes mais. Essa vocês sabem, né? Com perseguições. Eu acho que Jesus respondeu a Pedro, né? Certamente Pedro devia estar dizendo assim: nós deixamos tudo para te seguir e estamos sofrendo. Aí Jesus disse: vocês vão receber 100 vezes mais, só que com perseguições. Nós iremos sofrer perseguições. Se nós não queremos sofrer perseguições, a gente tem que entregar a vida a outra pessoa, não a Jesus. Mas se a gente quer entregar a vida a Cristo, receberemos sim 100 vezes mais, mas também receberemos perseguições. E uma coisa muito importante dentro das nossas comunidades é nós conseguirmos fazer com que a comunidade mude a percepção diante da aprovação. A perseguição é algo, a percepção é algo muito importante para o ser humano. Isso a psicologia sabe muito bem, né? É o cerne das chamadas psicologias humanistas, onde está inclusive a logoterapia, que é a direção que é dada, né, pela igreja como psicoterapia mais coerente com o evangelho. A percepção é uma coisa muito importante.
Estou falando isso porque eu sou psicólogo, certo? Então dá para a gente conversar um pouquinho também com calma sobre isso. Então, quando a gente atende em psicoterapia uma pessoa que tem um evento traumático, doloroso lá no passado, a gente sabe que não tem como voltar no tempo para mudar aquela situação. Aquela situação está posta na vida da pessoa. Não tem como voltar atrás. O evento doloroso está ali. Eu não posso mudar o evento, mas eu posso mudar a percepção que a pessoa tem sobre o evento. Que é o que chama-se de ressignificação, né? Que é um termo tão caro para a psicologia, mas ficou tão banalizado, né? Nas redes sociais, com os coaches, etc. e tal. Mas a gente pode mudar a percepção sobre o evento. Foi sim um evento doloroso, foi sim um evento difícil, mas eu posso fazer com que a pessoa olhe para aquele evento e diga assim: você não determina quem eu sou. Você não tem domínio sobre mim. Por mais difícil e doloroso que você foi, você não é maior que eu. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Mudar a percepção sobre o evento. Nós não temos como evitar que as provações nos visitem, mas nós podemos mudar a percepção sobre elas, para que elas não sejam vistas como algo ruim, mas para serem vistas como uma bênção, necessária para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Nossas percepções são fincadas nas nossas experiências de vida, certo? Vou dar um exemplo aqui fácil, acho que dá tempo para a gente entender. Você vai no médico e o médico diz que você, diante de um problema que você está passando, que você precisa fazer uma cirurgia. Aí você vem para casa e começa a dizer às pessoas que tem que passar por uma cirurgia. Se você diz isso para uma pessoa que teve experiências positivas com cirurgia, o que é que ela vai dizer? Faça. A medicina hoje está muito avançada, não tem problema, é melhor você resolver isso de uma vez. Mas se você falar isso para alguém que teve experiências negativas com cirurgia, o que é que ela vai dizer? Procure uma segunda opção, uma segunda opinião, não tem outro tratamento, toda cirurgia tem um risco. Fulano fez uma cirurgia e não escapou, fulano, não foi isso, não é assim? A cirurgia é a mesma. O evento é o mesmo, mas as percepções sobre o evento são diferentes. E as percepções determinam as nossas decisões e as nossas atitudes. A gente tem que parar de pintar de cinza a nossa caminhada. Diante de uma provação, ficar triste, desanimado, desgostoso, pessimista, Deus não olha para nós. Enfim, as coisas parecem que nunca melhoram. Quantas vezes a gente não vê esses discursos nas nossas comunidades? Que terrível é. Nossa comunidade contaminada por um discurso pessimista. Não tem jeito, quando a gente resolve um negócio, aparece outro. As coisas parecem que não avançam, que não saem do lugar. A gente trabalha e parece não sair do canto. Quando resolve uma coisa, aparece outra. Eu não aguento mais. E o pior é ver que do seio das nossas comunidades, aquela oração de Senhor, eu estou aqui, faz de mim o que tu quiseres, cumpra-se em mim tua vontade, se vierem sofrimentos, me dê força para suportar, a gente tem substituído por pega leve, Jesus. A gente já não aguenta mais. Dá uma folguinha aí. É coisa demais para nós. Nós não aguentamos mais. Nós precisamos mudar a nossa percepção. Para que nós não possamos perder toda a graça que o Senhor reservou para nós diante de uma provação. Eu costumo dizer aos meus irmãos, quando eles estão partilhando comigo as suas lutas pessoais e contando aquela situação diante do sofrimento delas, eu olho para elas e digo assim: meu irmão, minha irmã, a gente não escolhe as lutas que trava.
Até porque se a gente pudesse escolher, a gente escolhia não lutar. A gente escolhia não ter a luta, não ter a provação. Nós não escolhemos as nossas lutas. Nossas comunidades não escolhem as suas lutas. Nós não temos como fazer isso. Nós não escolhemos as lutas que temos que travar, mas nós podemos escolher se nós queremos lutar ou se nós queremos desistir. E eu pergunto a vocês, vocês querem lutar ou vocês querem desistir? Então vamos botar a faca nos dentes e vamos perseverar. Vamos continuar insistindo em meio às provas. Tem muita gente hoje querendo nos convencer que o sofrimento não é um dom, não é uma graça. E aí a gente podia falar muito sobre isso, né? Pedagogia da premiação, teologia da prosperidade, enfim, tantas coisas, mas não é o caso nesse momento. Vocês já sabem dessas coisas. Tem muita gente querendo nos convencer de que o sofrimento não é um dom. Mas o sofrimento é um dom e uma expressão da nossa humanidade. Porque nós somos homens e mulheres, porque nós somos seres humanos, nós sofremos. Isso tanto numa dimensão emocional, como numa dimensão espiritual. O fundador da logoterapia, o Viktor Frankl, né, costuma falar da chamada tríade trágica. Que toda pessoa, independente de seu credo, de sua classe social, de sua etnia, independentemente de onde ela viva no mundo, ela vai passar pela dor, pela morte e pela perca. E não tem como evitar isso. Todo ser humano passará por dores, por mortes e por percas. É a chamada, repito, tríade trágica, né, da logoterapia. Não tem como evitar. Nós passaremos por isso. E por que a gente achou, inocentemente, que sendo comunidade, nós não iríamos passar por dores, por mortes e por percas? Sim, nós passaremos. E espiritualmente falando, teologicamente falando, a gente sabe, o sofrimento surge com o pecado original, que trouxe desordem, que trouxe sofrimento ao mundo. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo, carregou sobre si todo o sofrimento humano para restaurar essa ordem perdida com o pecado original. Nós sabemos de tudo isso, mas o sofrimento continua no mundo porque a nossa carne é marcada pelo pecado. Por isso o sofrimento continua como expressão de nossa humanidade. No entanto, a graça vem redimir o sofrimento, para tornar o sofrimento via de santidade e via de salvação. Por isso que nós não temos como deixar de sofrer. E eu não estou falando isso, meus irmãos, não é para a gente ficar assim, meio que, sabe? Porque tem coisas, a gente vai muito facilmente de um polo para o outro, né? Ou a gente rejeita o sofrimento e repudia o sofrimento, ou a gente romantiza o sofrimento, né? Vê aquele negócio, né? Estou sofrendo, né? Enfim, não é também isso. Mas é encarar com maturidade a via de salvação e de santificação do sofrimento. A igreja é um mistério que Cristo instituiu para salvar o mundo. E a igreja passa por uma paixão nesse mundo, imitando os passos de Jesus. Não é à toa que nós somos a igreja padecente. Por isso mesmo, nós teremos a dimensão da prova em nossas vidas. E a gente sabe disso. A igreja foi construída, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, como disse Tertuliano. No mundo inteiro nós temos cristãos que sofrem, inclusive, a morte, né? O martírio, por conta da igreja. E nós também sofremos pequenos martírios no nosso dia a dia. Como disse São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por Ele sofrer. Vocês conhecem essa passagem? Parece que sofrer e crer em Jesus
vai estar sempre imbricado, unido. Eu creio no Cristo, mas também sofro pelo Cristo. Os santos nos mostraram isso nas vidas deles. Os baluartes de vocês, os meus baluartes, nos mostram isso. Eu queria orientar, se vocês quiserem, puderem depois, façam um estudo, uma leitura de uma encíclica do Papa São João Paulo II, chamada Salvifici Doloris, sobre o sentido cristão do sofrimento. Nós precisamos ler essa encíclica, para a gente não esquecer a que nós fomos chamados. São João Paulo II explica que muitas vezes é preciso um longo tempo para compreender a graça perceptível que o sofrimento nos traz. Ele diz que Jesus nos chama assim: segue-me, vem, por meio do meu sofrimento, toma parte na obra de salvação do mundo que é realizada na minha cruz. Cristo nos salva. Aqui eu estou lendo trechos do documento, tá certo? Cristo nos salva na igreja. E a igreja é corpo místico de Cristo. Por isso a igreja continua a salvar o mundo por meio dos padecimentos de cada um dos seus membros. Vou ler de novo, minha gente. Cristo nos salva na igreja e a igreja continua a salvar o mundo por meio dos padecimentos de cada um de seus membros. Nós não somos novas comunidades no coração da igreja? Essa igreja continua salvando o mundo por meio de seus padecimentos. Se nós estamos no coração dela, o que é que nós vamos passar? Em padecimentos. Para quê? Para continuar a obra de salvação no mundo. São João Paulo II diz, no número 26 do documento, que existe o evangelho do sofrimento. Que o sofrimento é uma boa nova que liberta. Olha que coisa interessante da gente escrever no mural da nossa comunidade. Para a gente acordar e quando for tomar café, olhar para essa frase. O sofrimento é uma boa nova que nos liberta. No sofrimento se esconde uma força particular que aproxima interiormente o homem de Cristo. O sofrimento nos traz uma graça particular, que precisa ser acolhida, cuidada. Olha que coisa interessantíssima. Cuidada, a graça particular da aproximação que nós experimentamos, a aproximação de Jesus que nós experimentamos por meio do sofrimento, precisa ser acolhida, cuidada e adubada. Cristo ensinou o homem a fazer o bem com sofrimento e, ao mesmo tempo, fazer o bem a quem sofre. Por isso, Papa São João Paulo II conclui dizendo que o sofrimento é sobrenatural, mas também é humano. É um mistério divino de redenção do mundo, mas também é profundamente humano, porque nele, no sofrimento, o homem aceita a si mesmo com sua própria humanidade e com a dignidade da missão de salvar o mundo. Entenderam? Entenderam? Coisa boa é sofrer, né? Coisa boa é sofrer, né? Por isso que nós temos, meus irmãos, que expurgar do nosso meio uma doença que tem se multiplicado, que é o do repúdio ao sofrimento, do repúdio à cruz de Cristo, o repúdio ao crucificado. É sim maravilhoso celebrar a vitória. Eu não estou dizendo que não é lícito e não é maravilhoso, não. Celebremos sim a vitória, mas acolhamos também o Cristo crucificado, no meio e por meio dos padecimentos que nós sofremos.
pare de sofrer não é um slogan da nossa igreja. Não é. E nunca pode ser. Se tornar, nós estamos nos desviando daquilo que nós fomos chamados. Mas o que nós somos chamados, na verdade, é a compreender o dom e a graça de salvação que o sofrimento pode nos trazer. Por isso eu encerro, meus irmãos, este nosso momento de reflexão, lembrando as palavras do salmista, né? Salmo 42, versículos 6 e 9. Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, a salvação de minha face e meu Deus. De dia o Senhor me manda o seu amor, e durante a noite eu cantarei uma prece ao Deus da minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.